Manager do Ávila. Hoje temos mais um episódio do Restart Your Business. O nosso convidado é o membro Richard Melo. O Richard vai-nos falar sobre a fórmula Customer Success. Olá Richard, obrigada por teres aceitado o nosso convite. Obrigado. Antes de mais, diz-me o que é que tu fazes em concreto. Bom, eu sou fundador da Revenue, onde é uma consultoria onde nós trabalhamos todo o funil de Customer Experience, onde trabalhamos desde a aquisição de cliente, parte de pré-venda, SDR, Sales Development, vendas e Customer Success. Então é o funil de Revenue que a gente comenta, né? O funil onde a gente consegue gerar valor e receita para faturação para a empresa através da experiência do cliente. Então, diz-me uma coisa, eu não fazia ideia o que é que era o Customer Success. Explica às pessoas o que é, por favor. Então, Customer Success é uma estratégia de gestão de cliente. Ela nasceu muito nas empresas do Vale, no Silicon Valley, nos Estados Unidos, porque tinha algumas necessidades que a gente sabe que, principalmente empresas de software, de SaaS, ela acaba tendo algumas necessidades específicas, como adoção da ferramenta, desenvolvimento e até mesmo a expansão desses softwares dentro dos seus clientes. Entretanto, de lá para cá, essa estratégia de gestão de clientes, de acompanhamento do cliente, ela vai além do que somente empresas de SaaS, empresas de software. Então, a gente consegue identificar diversas estratégias que é utilizado no mercado B2B para IT. Conseguimos desdobrar isso em demais segmentos que nós temos dentro do mercado. Por exemplo, quais são as principais estratégias que utilizas em diversos clientes das diversas áreas? Primeiro, a gente precisa entender qual é a jornada do seu cliente. A jornada, ela vai desde o marketing, quando ele conhece o funil de marketing, quando ele conhece a sua empresa, até mesmo a experiência da primeira venda, e depois a experiência de recompra dentro do seu negócio, quando ele é seu cliente. Dentro disso, depois que o cliente ele vira seu cliente realmente, que ele faz a primeira faturação, existe uma jornada com milestones muito bem definidos e gatilhos muito bem definidos, que a gente consegue entender exatamente e antever o que ele está precisando, exatamente, as necessidades. E com isso você consegue trabalhar de uma forma ampla. Se a gente trabalhar em alguns segmentos, nós podemos ver que isso é muito comum. A gente tentar entender qual é a jornada do nosso cliente, que é o principal, e adaptar. Então, cada negócio ou tipo de área tem uma jornada diferente e vocês entram em alturas diferentes, é isso? Isso, cada segmento, cada indústria tem uma jornada diferente. A primeira coisa é a gente entender como é que é essa jornada. Fazer, por exemplo, um BPMN, um fluxograma de como ele se desenvolve como seu cliente. A partir daí a gente faz os nossos gatilhos, que vai desde a parte de implementação, o onboarding, a parte de adoção, que é quando ele adota realmente você como referência, depois a parte de expansão, que é quando ele compra mais de você, e a parte de final, que é a parte de referência, de indicação, quando ele te recomenda para os seus amigos. Tudo parte do Customer Success. Tudo é parte do Customer Success. Ok. Eu tinha lido na internet uma estatística muito interessante que é um cliente novo custa 7 vezes mais do que manter um cliente antigo. Porquê é que as empresas vão tão à procura de clientes novos quando podem manter 7 com esse dinheiro? Então, isso porque algumas empresas não olham muito para os clientes da base, não mantêm um relacionamento e não ajustam essa régua de relacionamento com eles. Sim, ele custa muito mais, e dentro desse custo de aquisição existe a força é maior de você conseguir esse cliente. Quando o cliente já está na sua base, e principalmente quando você entrega sucesso para ele dentro da tua solução, ele vai estar sempre lembrando de você, você vai estar sempre identificando quais são as necessidades. Então, com isso, o teu custo é menor. Porque dentro dos nossos custos, por exemplo, assim como existe o CAC, que é o custo de aquisição de cliente, em marketing, vendas, existe um custo de expansão de base e o custo de retenção de cliente.
Esse custo, ele é praticamente 15% do valor total de um CAC. Então, ali você tem um custo menor, porque você já tem os contatos, já sabe qual é o perfil do teu cliente para poder antecipar o que ele está precisando. Também li que muita gente pensa que é uma espécie de apoio ao cliente. Como é que tu fazes essa distinção entre os dois departamentos? Podem estar juntos, não podem, devem estar separados? Como é que isso funciona? Isso depende muito. O ideal é que Customer Service esteja dentro de uma área de Customer Success. Por quê? Customer Service são, por exemplo, quando a gente liga para algum lugar ou manda um e-mail abrindo um ticket de suporte. Isso é Customer Service. Isso é Customer Support, que é uma coisa que é bate pronto. Você vai estar lidando ali com as dores do seu cliente. Tanto é que a métrica de satisfação desse nicho específico ela é medida como CSAT, Customer Satisfaction. Já em Customer Success, você define uma jornada, define milestones, onde você vai ter upgrade e upsell dentro dessa base de clientes. Nesse caso, uma das métricas mais importantes é a NPS, Net Promoter Score. Então, existe essa grande diferença. Isso significa o quê? Net Promoter Score, o quanto você promove teu cliente dentro da sua rede. Ok. Assim, no geral, qual é que dirias que é a grande vantagem de ter este tipo de departamento ou de fazer este tipo de consultoria para as empresas? Primeiro, você consegue identificar o seu cliente, quem ele é, quais são os hábitos dele de consumo, o que ele está precisando realmente. A gente vem numa estratégia mais de customer-centric. Então, o objetivo nisso é a gente entender como é que é o desenvolvimento desse nosso cliente e a partir daí a gente olhar lá para frente, olhar para o marketing. Olha, eu tenho um perfil de cliente A, B, C, D. Eu sei que o meu perfil de cliente A dão muito mais lucratividade do que o perfil de cliente D. Então, eu vou lá falar para o marketing lá no começo do funil de revenue e falar assim, marketing, eu quero um cliente que esteja no perfil A, ou perfil B, ou A e B. E a partir daí a gente vai desenvolver estratégias para ter esses clientes através do marketing. Geração de leads é um exemplo. Outbound é um exemplo. Account-based marketing é outro exemplo que a gente pode trabalhar esse tipo de cliente que a gente deseja. Além disso, muitas empresas às vezes não entendem que ela tem um material muito rico que são os dados dos seus clientes. Isso é outra questão muito importante. Tu, sem dado de clientes, não consegues fazer o Customer Success. Exatamente, porque ali você tem o perfil, por exemplo, o que ele está comprando, com que frequência que ele está comprando, se é recorrência, se não é, se pagou antecipado ou se não, se, por exemplo, quem é o meu champion dentro do meu cliente, se é um diretor, se é um C-level, se é um analista. Então você consegue identificar quem são as pessoas que você tem contato normalmente. E aí você vai definir a persona. Qual é o tipo de empresa? Olha, são empresas de 10 a 15 pessoas, empresas que estão localizadas em Lisboa e Porto, ou estão localizadas somente no Alentejo. Ou, por exemplo, são empresas globais, eu atendo somente internacional, então eu vejo que grande parte dos meus clientes estão na Espanha e na França. Então, esse perfil você consegue dentro da sua base de clientes, grande parte. E a partir desse perfil que você olha para dentro, que você se conhece através do Customer Success, e depois você vai fazendo a régua de relacionamento, evidentemente, é o que você vai passar lá para frente do marketing. Vai falar, olha, marketing, esse é o meu perfil. E aí o marketing vai atrás, vai fazer campanhas, vai fazer ações de branding, vai fazer eventos para esse perfil específico, que é o que para mim é mais lucrativo. Então, podemos dizer que todos os departamentos têm de estar ligados para funcionar este tipo de estratégias. Sem o marketing tu não consegues fazer isso. Exatamente. Okay. Marketing, operações, financeiro para ver quais esses meus clientes são mais profitable, são mais rentáveis para mim. Outra coisa que é muito importante, outra métrica também, já falando um pouquinho de métricas de Customer Success, é o número de churn, cancelamentos. Então, se eu estou tendo muito cancelamento, eu tenho que identificar qual é o perfil, qual é o motivo, como é que foi o processo de compra, que a gente olha para trás. Desde a jornada, por isso que a jornada é importante. Qual foi a jornada que esse cliente fez
para eu ter um cancelamento menor do que a minha média? Porque muitas vezes os clientes mais rentáveis, eles são aqueles que têm um LTV maior, Lifetime Value. Então, quanto mais ele está comigo, quanto mais tempo ele está comigo, mais lucrativo no longo prazo ele vai ser. Então, por isso que é uma questão que vai do departamento tanto de marketing, quanto de vendas, quanto de operações, financeiros, e também algo que é muito importante é identificar quem é a pessoa que vai ser o Customer Success. Aí a gente consegue ligar com o HR. É sempre uma pessoa diferente em cada empresa? Não é sempre o diretor, por exemplo? O quê? A pessoa em si. Falando do atendimento. Sim, quem sim, atende? no atendimento. Quem atende meus clientes no Customer Success? Porque, por exemplo, há perfis específicos. Por exemplo, existem perfis mais analíticos, perfis mais extrovertidos, perfis mais introvertidos. E se eu preciso de uma posição onde eu tenha relacionamento, eu preciso desse relacionamento de uma forma mais analítica, como Customer Success, não adianta eu colocar alguém muito introvertido. Então também eu tenho que conversar com a RH e identificar. Olha, pessoal, para essa vaga eu preciso de uma pessoa que tenha essas e essas competências. Então aí eu vou contratar essas pessoas. Por exemplo, não tratas com todos os clientes. Tens um perfil de cliente que normalmente és tu que trata. Um centro de escritórios. É um perfil de cliente que tu te sentes à vontade para trabalhar? Sim. E, por exemplo, a pessoa que atende esse perfil de, por exemplo, de escritórios, o atendimento em Customer Success, ela precisa ter algumas competências específicas para poder linkar toda a jornada, entender a jornada do cliente, entender métricas e poder fazer o atendimento desse cliente de uma forma que ele obtenha sucesso. Ok. Então, depois disto que nós estamos a falar, quer dizer que uma empresa que está só a começar não necessita de imediato deste tipo de serviços? Você pode já criar o teu playbook, teu manual, porque as empresas precisam crescer. O ideal é que elas cresçam. Então, se você criar um playbook, à medida que ela vai crescendo, você já tem todos os processos estruturados. Ok, e vais adaptando. Exatamente. Evidentemente que você não vai ter uma grande quantidade de dados sólidos para isso. Porque você não vai ter uma amostra relevante para tomar a decisão e construir realmente Customer Success. Mas você consegue, ao menos o processo, a maquininha de Customer Success já montar. Então quer dizer que, por exemplo, tu podes pegar nos dados de outra empresa do mesmo ramo e tentar adaptar um cliente que fizeste de um determinado ramo. Tem um cliente da mesma área. Podes adaptar ou não faz sentido? Pode. Se tiver o mesmo perfil de cliente, ticket médio parecido, você consegue já fazer uma projeção, um benchmark, como a gente fala. Ok. Não sei se tens algum caso de sucesso que queiras falar ou algum caso que estejas a fazer agora. Sei que estamos a trabalhar juntos aqui no Ávila. Não sei se queres falar um pouco desse projeto. Sim, posso falar. Tem alguns cases de sucesso, tanto aqui em Portugal quanto no Brasil, onde a gente conseguiu equiparar 50% da receita no Brasil, por exemplo, da nova receita e da receita que vem da base. Então, dentro de uma receita global de 100%, eu tenho 50% de nova receita e 50% de receita de faturação de clientes já ativos, já na base, que já estão conosco. Então, a gente conseguiu virar, porque antigamente era 70-30. Então, a gente conseguiu alavancar um pouco. Isso é o ideal, estar equilibrado? Depende qual é a estratégia de negócio da empresa. Ok. Mas isso mostra que há uma grande fidelidade também dentro da... 50% de relação com um cliente antigo é uma boa métrica, por exemplo? Também depende muito do segmento. Por exemplo, tem empresas que elas têm um funil de novos clientes um pouco mais fechados. Okay. Isto é, elas não estão preocupadas tanto em novos clientes, elas querem clientes com maior qualidade. Ok. Mais vale um cliente com mais qualidade do que vários Exatamente. clientes. Então, a nova faturação dela vai ser um pouquinho menor, porque a boca do funil dela é menor, mas ela trabalha muito bem a retenção e o sucesso do cliente. Então, ela vai ter uma faturação da base muito maior, uma recorrência da base de clientes muito maior. Ia-te perguntar, agora numa altura difícil para os coworks, para sítios como Ávila, é de facto relevante tentar trabalhar esta relação, tentar reter os clientes, do que, por exemplo, ir à procura de novos, ou seja, fazer upgrades dos serviços ou ir buscar clientes novos? Então,
a primeira coisa quando a gente começou o projeto é identificar qual era o nosso perfil de cliente. Ok. Então a gente fez todo um estudo, pegamos as métricas de Customer Success praticamente e aplicamos para entender qual era o perfil de cliente ideal, qual era o mais rentável, onde é que eles estavam, para depois, como a gente sabe que esse é um momento que o mercado está de lado, vamos dizer assim, tem bastante incertezas, então a gente precisou entender quais são aqueles clientes que continuaram conosco durante, principalmente 2020, quais desses foram mais rentáveis, quais eram os segmentos que realmente continuaram a nos procurar e que continuaram na nossa base e qual era o perfil de cliente. Ok. Então, a partir desse estudo de dentro da nossa base de clientes, nós fomos lá para o marketing e criamos uma estratégia de aquisição de leads e passando pelo funil de vendas. Então, todo o nosso CRM, existem perguntas de qualificação, existe um perfil que é o First Data que nós preenchemos através de investigação no LinkedIn, da empresa, por exemplo, ou na internet, notícias que são relevantes, para a gente construir esse banco de dados à medida que, olha, a gente sabe que esse é um perfil que fecha mais negócios, que a gente retém mais, então vamos dar prioridade para esse perfil do que para outros, porque ele nos traz mais sustentável para a empresa no longo prazo. Então, o que é que nós fazemos com aqueles clientes que talvez não sejam mais rentáveis para nós? Uma classe C, uma classe D, o que é que nós fazemos com eles? Depende, ou a gente pode criar um novo produto para eles no longo prazo e se relacionar com a base. Dizer não é difícil, principalmente Como nesse é que se diz momento. não? Existem diversas formas, através de e-mail, através de relacionamento. Não necessariamente a pessoa, por exemplo, precisa adquirir um escritório físico ou um coworking ou um business lounge. Mas, de repente, algum evento como, por exemplo, esse evento que a gente está fazendo agora é um evento de relacionamento com o mercado. Aqui também a gente tem diversos outros eventos como vinhos, como almoços também, que a gente pode trabalhar esse relacionamento. Um cliente pode não ser teu perfil agora, mas ele pode ser no futuro. Por isso que manter o relacionamento é muito importante. Então, por exemplo, uma estratégia que o Ávila tem, que é um produto de valor mais baixo, está num site à parte. Isso é uma estratégia, por exemplo? Product marketing. Uhum. Ok. É produtizar os produtos. Então, a gente sabe que para aquele perfil de clientes, esse é um produto que tem fit com ele. Então, quer dizer que a empresa, por exemplo, pode nem estar relacionada. As pessoas podem nem saber que é um produto Ávila, neste caso? Não, há um produto Ávila, mas voltado para aquele nicho de mercado específico, para esse perfil de cliente, que não necessariamente é o perfil de cliente que tem Business Lounge, por exemplo. Mas, entretanto, se a gente conseguir que esse cliente se desenvolva e a gente dá essa estrutura de desenvolvimento, de crescimento para ele, é possível que no futuro ele venha adquirir outros produtos. E é esse o mais interessante do Customer Success, porque ele pode, às vezes, começar com um produto inicial, em qualquer outra empresa, por exemplo, tecnologia ou distribuição, começar com um produto inicial e aí depois, à medida que ele vai tendo sucesso com esse produto, você começar a oferecer outras ofertas e ampliar o teu ticket médio com ele. E isso costuma acontecer, um cliente que nós, se calhar, achávamos que não era o ideal para nós e de repente esse cliente vai sempre fazendo o upgrade. Uhum. Isso é algo que acontece? Acontece, principalmente tecnologia. Por exemplo, tem um cliente meu no Brasil que a gente identificou que tinha um produto A, tinha uma base de clientes, onde ele tinha um produto A e um produto B. Muitos tinham A e B, muitos tinham só A e outros tinham só B. O que a gente identificou? Qual era o perfil de cada um? Fizemos um white space identificando o número de clientes, o que eles têm de produto A, o que eles têm de produto B. E a partir daí a gente fez campanhas de marketing dirigidas para quem tem A, ofereceu B, quem tem B, ofereceu A. Porque os dois juntos, para o cliente, dá mais sucesso do que separado. E o cliente normalmente percebe este tipo de estratégias? Percebe o que é que estamos a tentar fazer? Muitas vezes sim, porque se a gente agregar valor e fazer esse upgrade e upsell com valor para ele, entregando valor, entregando sucesso, ele vai perceber. É aquela coisa assim, isso aqui pode fazer mais,
nossa, que máximo, isso eu consigo ir além se eu conseguir ter esse encadeamento de soluções. E o cliente, nesse caso, sabe que parte do seu sucesso se deve a nós, por exemplo. Sim, evidentemente. Por isso que no final da jornada de Customer Centric e ao final do funil de Customer Success, existe a recomendação. Isso é uma parte importante. A recomendação é o final de tudo, é o final do funil. Exatamente. Porque aí ele se retroalimenta para o marketing. Ok. Está sempre a circular, é Exatamente. Isso? É um ciclo infinito. Ok. Tu dizes que tens clientes em Portugal e no Brasil. Quais são as grandes diferenças que tu notas entre os dois públicos? Bastante. Uma empresa pequena no Brasil é equivalente a uma empresa média aqui. O perfil de cliente, perfil de abordagem é muito diferente no Brasil. No Brasil é um pouquinho mais agressivo e menos formal. Aqui é um pouquinho mais formal e mais consultivos, vamos dizer assim, nesse ponto. Os canais de comunicação são diferentes. Por exemplo, no Brasil nós estamos acostumados muito a fazer negociações por WhatsApp. Em Portugal isso não há. Em Portugal isso não há. Ainda é o SMS. Sim. Então, a questão dos dados, que agora o Brasil, a partir de agosto, ele já vira LGPD, que aqui vocês tiveram uma virada em 2017, 2018, que é o GDPR. Então, esse tratamento com os dados dos nossos clientes e também para como a gente vai abordar esses clientes, porque tem que ser dados que estão públicos, ele precisa também ter assim, um pouquinho de diferença para poder a gente tracionar o negócio. Essa questão dos dados é importante? Muito importante. O que é que muda? Por exemplo, compra de listas. No Brasil ainda, até então, era um pouco comum. E aí você recebia aqueles e-mails frios sem ter autorização para receber, ou ligações frias sem ter autorização para receber. Dados de clientes da base. Por exemplo, cuidar dos dados dos seus clientes atuais. Para que eles não sejam roubados ou você não sofra ataque de segurança e esses dados dos seus clientes caírem em mãos erradas. Isso no Brasil ainda não acontece, é isso? Estamos virando para. Uhum. Tanto é que a lei entra agora dia 1º de agosto e está tendo uma grande remodelação nesse sentido. Então quer dizer que vais ter de alterar estratégias, por exemplo? Algumas sim, algumas não. Depende. Primeiro tem que organizar a base, identificar onde é que estão os pontos. E tudo começa na segurança, principalmente segurança, cybersecurity, né? Então, cloud, RMNN, acesso aos dados, quem está acessando, dentro, inclusive, da própria empresa, quem tem acesso, os níveis de acesso, para esses dados não se perderem, nem todo mundo ter acesso. Muda um pouco, porque hoje em dia você não pode mais mandar aquele milhões de e-mails spam, que é o pessoal todo manda. E que em Portugal isso não acontece. Não acontece mais, mas acontecia. Sim, acontecia antes. Tu dizes que o cliente português é mais conservador, as empresas são mais conservadoras. Que tipo de estratégias é que tu vês que no Brasil usavas, tanto na comunicação e aqui em Portugal, é impossível? Formalidade nas ligações e na comunicação escrita por e-mail. E o que é que se altera, por exemplo? No Brasil a gente é mais informal. Ok. Eu tipo, hey, tudo bem? Como está a tua sexta-feira? E-mails mais despojados, mais descolados, como a gente fala lá. Aqui já não é muito comum. Então, tu tem um pouquinho que mudar a tua linguagem, das conversas, do e-mail, da abordagem, ela tem que ser muito mais conservadora também do que no Brasil. Ok. Falando do conservadorismo, as pessoas em Portugal se calhar acreditam um pouco no sucesso do Customer Success, passando a redundância. O que é que tu dirias a alguém que acha que não vale a pena de todo, que não vale a pena investir nisso, que tem um funil muito tradicional ou uma jornada do cliente muito tradicional? O que é que tu dizes a essas pessoas para elas confiarem no teu tipo de serviço? Então, pegando aquela métrica, um cliente insatisfeito fala mal da tua empresa para 7. Um cliente satisfeito fala para 3. Então, num mercado pequeno como Portugal, se você não entrega sucesso, se o seu cliente fala mal, a probabilidade de manchar a tua imagem no mercado é muito maior. Ok. Então, acho que primeiro tem que se pensar no sucesso do seu cliente com a sua solução, para ele poder indicar para outras pessoas, em vez de ser um deteriorador da sua marca.
Ainda mais no mercado pequeno como é aqui. Sim, então quando falas disso, por exemplo, os teus clientes normalmente são clientes que vêm recomendados por outros? Grande parte, sim. Dirias que sim? Grande parte, sim. Ok. Como conselho, por exemplo, um conselho de ouro que tu podes dar de graça para sítios como o Ávila, que tipo de conselhos é que tu podes dar? Bom, a Ávila faz muito bem, né, a questão de relacionamento, acho que esse é o principal. Estou aqui já há uns 2 anos, mas a cortesia, esse é o principal, ser cortês com seus clientes e entender quais são as suas necessidades. Procurar adaptar, porque está todo mundo no mesmo barco, o mundo inteiro está em pandemia. Se a gente não conseguir flexibilizar aqui, conversar ali, a gente nunca vai chegar a um denominador comum. Então, e sempre tem que ser algo ganha-ganha. Qualquer negociação que a gente tenha, e principalmente o sucesso, né? Em conjunto. Então, as vossas estratégias mudaram muito com o contexto da pandemia? Ou continua a ser tudo muito linear? Mudaram bastante, principalmente o reachable, né? O alcance com os nossos clientes. Antigamente a gente tinha telefones da empresa, tu ligava para a empresa. Hoje em dia, a empresa está vazia. Você não tem. Ao menos você tem uma secretária virtual que passa direto do teu celular. Isso acontece. A abordagem via LinkedIn aumentou muito nos últimos tempos. E marketing digital, inbound. Então quer dizer que, por exemplo, antigamente fazíamos por telefone e hoje fazemos por LinkedIn, mas tem o mesmo sucesso ou não? Sim. Ok. Sim. Até porque telefone às vezes tem aquela coisa, me liga depois. E aí quando vê que a pessoa vê na Bina, não atende. LinkedIn já é um pouquinho mais diferente, consegue ser um pouquinho mais assertivo se você constrói uma abordagem mais persuasiva. Ok. Talvez, não sei se tu podes falar de casos reais de clientes ou, sem dizer nomes, um caso que tenha tido muito sucesso e que é o teu cartão de visita para os outros, sem dizer nomes, que aumentou, por exemplo, muito os clientes que consegue reter e talvez as leads menos qualificadas. Isso que eu te falei no Brasil, porque o Brasil tem uma grande escala, então a gente conseguiu equiparar. Para ele fez bastante sentido a gente começar a trabalhar o Customer Success, entender qual é a parte do onboarding, né, de implementação, parte de expansão de base, de adoção e principalmente o nosso NPS, Net Promoter Score, e Customer Satisfaction, que deu uma levantada brutal. Então, E gerando receita. E gerando receita também, né? Aumentando a receita dentro da base dos clientes. Muito bem, Richard. O nosso tempo está mesmo no fim, infelizmente. Tiveste muitos conselhos excelentes para dar. Diz só a quem nos está a ver onde é que te pode encontrar, onde é que pode encontrar a Revenue. Bom, primeiramente no Ávila Connect, no site do Ávila. Então você consegue me encontrar lá. No LinkedIn, Richard Mello. E no site da Revenue, revenue-consulting.com. Ali a gente tem todas as informações de como a gente trabalha e como a gente pode ajudar as empresas, principalmente nesse momento de reentrée e levantada, como a gente pode gerar receita com os nossos clientes que a gente tem atual, com custo menor, evidente. Obrigada, Richard. Obrigado. Na próxima semana estamos de volta com outro convidado. Até à próxima.